Zacarias capítulo 3, eu estou lendo a Nova Versão Transformadora e sugiro a vocês, se você quiser compreender um pouco mais a Bíblia, numa linguagem mais próxima da sua realidade, compre uma Bíblia Nova Versão Transformadora, na linguagem Nova Versão Transformadora. Você vai ver que muitas coisas que você tinha um pouquinho de dificuldade de entender por causa da linguagem, você vai compreender com mais facilidade nessa tradução. Ela diz assim: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Assim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e as suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. Voltou-se para Josué e disse: veja, removi os seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisa colocar um turbante limpo na sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e os vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e os meus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolo de coisas futuras. Diga assim: símbolo de coisas futuras. Em breve trarei o meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma pedra com 7 faces. Gravei nela uma escrita, diz o Senhor dos Exércitos: em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e da sua figueira. Digam graças a Deus. É a palavra de Deus para os nossos corações. Vou ser breve, mas eu preciso que você preste muita atenção nesse texto que nós acabamos de ler. É muito interessante porque o próprio Espírito diz aqui no texto, diz: olha, ouça, sumo sacerdote Josué e todos os sacerdotes, vocês são símbolos de coisas, ou símbolo de coisas futuras. A palavra aqui escrita, e que Zacarias vê nesta visão, esta visão que Zacarias tem nesse momento é muito interessante, porque Josué era o sumo sacerdote daquela época, era o homem que liderava o Estado de Israel, que estava num processo de reconstrução, era o homem que, em tese, era o líder político, o líder espiritual, o líder religioso daquela nação. Mas aquele homem, que apesar de receber o título de sumo sacerdote, aquele homem representa a humanidade, representa toda a humanidade. E de uma forma muito interessante, Josué agora é levado nesta visão, Zacarias é levado a ver essa visão de Josué, representando toda a humanidade, e toda a humanidade vestida daquela forma, suja pelos seus pecados, imunda. É lógico que quando você fala de uma figura de sumo sacerdote, e você diz nesta visão de que ele está sujo, isso aqui é incoerente com a função dele. Ele não poderia ser um sumo sacerdote e estar sujo. É lógico que ele era o símbolo de alguma coisa, ele simbolizava a humanidade como um todo. E é muito interessante porque Zacarias tem uma visão completa do quadro. Ele vê o sumo sacerdote, ou seja, ele vê aquele homem que diante de Deus, está diante de Deus, está ali para servir diante de Deus. Ele vê o estado daquele homem todo sujo, do alto da sua cabeça até os pés, todas as suas roupas estavam sujas. Mas ele vê uma outra coisa, ele vê que do lado de um anjo, de um lado dali daquelas figuras, estava Josué, estava ali o anjo do Senhor, mas do lado estava Satanás, aquele que exerce o poder da acusação. E ele tem o poder exatamente de acusar o homem sobre o estado das suas vestes. E o que esse anjo caído fazia o tempo inteiro ali diante de Deus, era apontar para Deus as vestes sujas daquele homem. E chega uma hora em que Deus resolve dar um basta naquela situação. E Deus diz: chega,
eu não vou mais te ouvir, não me interessa mais ouvir o que você está dizendo, não me importa mais as tuas palavras, eu já estou cheio das suas acusações, e não vou mais te ouvir. E Zacarias então vai tendo essa visão, não entendendo bem, não compreendendo, até que o anjo diz, olha, tudo isso são um símbolo de coisas que vão acontecer, Zacarias. E aí, o Espírito começa então a falar com ele, e traz uma palavra muito interessante, que ele diz, vocês são um símbolo de coisas. Em breve eu trarei o meu servo renovo. E aí então agora, Zacarias começa a ter uma palavra direta sobre o que iria acontecer em um tempo breve. Que não seria tão breve assim, porque ainda gastariam 520 anos. E ele diz, olha, eu vou trazer o meu servo renovo. Aquele que vai trazer a vida aos que já estão mortos. O renovo é aquele broto que brota novamente. O renovo é aquilo que vem depois de uma aparência de morte. Parece que morreu, parece que acabou, mas ele ressurge das cinzas. Ao terceiro dia, ele levanta do túmulo. E aquilo que acreditava, as forças espirituais que entendiam, que achavam que ele estava morto, ele é apresentado como o ressurreto Filho de Deus, que agora tem nas mãos o poder de vencer a morte, o diabo, o inferno, o pecado e resolver de uma vez por toda todo o problema da humanidade. Há uma coisa interessante, esse povo estava vivendo nesse estado de sofrimento, agora, porque eles estão ainda sem o templo, Jerusalém ainda não está reconstruída, o templo estava reconstruído, a cidade não, mas eles vivem um tempo ainda de desolação, por causa do pecado. O pecado levou Israel a um estado deplorável de miséria, de sofrimento, de escravidão, de destruição das suas cidades. O pecado destruiu o templo. Por causa do pecado, o templo foi destruído, as cidades foram destruídas, tudo foi destruído, as pessoas perderam as suas casas. Porque o pecado tem o poder de fazer isso na vida do homem. O pecado tem o poder de colocar nele uma veste suja e de continuar acusando ele diante de Deus o tempo todo, como era nesse quadro, visto aqui de uma forma interessante por Zacarias. Até que chega essa palavra de Zacarias, está chegando um tempo em que as coisas vão mudar. Está chegando um tempo que a realidade vai mudar. Está chegando um tempo em que o meu servo renovo virá para mudar a história da humanidade. Para trazer agora um quadro diferente, que é aquele quadro de tirar as vestes sujas do sacerdote Josué e lhe dar uma veste nova, lhe dar um turbante novo. Mas acima de tudo, de colocar um ponto final naquele que nos acusava 24 horas diante de Deus. Porque agora ele já não pode fazer mais isso. Agora ele já não tem mais esse poder. Mesmo porque agora ele sabe que o sangue de Jesus Cristo produziu algo extraordinário na minha vida e na sua vida. E dos nossos pecados Deus não se lembra mais. É interessante porque ele diz assim, agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. E aí, o termo pedra, essa palavra pedra, que foi um pouco mal entendida pela igreja católica, né, dizendo que é Pedro. Veja bem, Jesus diz assim, Pedro, tu és Pedro, e eu sou uma pedra. Tu és Pedro e eu sou pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala isso para Pedro, Jesus estava trazendo em voga o que Zacarias viu há 520 anos antes e colocou lá, dizendo, eu vou colocar uma pedra de 7 faces. E é muito interessante porque a gente que às vezes, quem trabalha em obra, né, eu já trabalhei em obra, você costuma ver pedra de 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 3 faces, sei lá, mas essa pedra é uma pedra de 7 faces. Talvez nos lembre uma joia, uma pedra preciosa, um diamante com 7 faces. E ele diz, olha, essas 7 faces representam aqui claramente os 7 espíritos, ou seja, essa pedra é uma pedra viva, é uma pedra que tem os espíritos de Deus, os 7 espíritos que a Bíblia diz que vivem com Deus, que é o próprio Deus, as 7 formas que Deus se manifesta ao homem. Não é uma pedra morta, não é uma pedra qualquer, é uma pedra que tem face, é uma pedra que tem olhos, é uma pedra que tem cara, é uma pedra que tem vida, e esta pedra eu colocarei diante de vocês. E aí ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu gravarei nela essa inscrição. Escrever numa pedra não é uma coisa muito fácil. Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Apagar o que está escrito numa pedra que foi cravada é quase impossível. Vocês já viram lá no Egito? Há quantos anos estão escritos aqueles escritos naquelas pedras? Quanto tempo se passou? Quanto vento bateu ali?
quanto à obra humana. Mas quando você crava alguma coisa numa pedra, quando se escreve alguma coisa numa pedra, é quase impossível de ser apagado aquilo que está escrito. Pode-se às vezes quebrar a pedra, mas não tem como apagar o que está escrito. E ele está dizendo o seguinte: eu vou gravar isso numa pedra, de uma forma que nunca poderá ser apagado, nunca poderá ser revisto. E ele diz, olha o que ele vai dizer, olha que coisa interessante, o que ele vai escrever nessa pedra? Ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, em um só dia eu removerei o pecado desta terra. Por gentileza, põe lá para mim esse versículo, que é o versículo 9 do capítulo 3. Eu vou pegar esta pedra e eu vou gravar nesta pedra. Eu vou ferir esta pedra. Eu vou colocar uma marca nesta pedra. E nesta pedra vai ser colocado algo muito importante, que tem a dizer sobre aquilo que Ele fará em nossas vidas. E o que Ele fará? Em um só dia, eu removerei o pecado de toda a terra. Qual era o problema do sumo sacerdote Josué? As roupas sujas, o pecado. Por que que o diabo ainda podia estar diante de Deus acusando? Porque o pecado ainda é presente na vida do homem, até o dia em que ele resolve trazer o renovo. Uma pedra que tem 7 faces, 7 Espíritos de Deus, 7 olhos do Senhor, uma pedra viva. Nessa pedra ele grava nela, ele escreve nela, ele abre essa pedra, ele machuca essa pedra. Essa pedra é desenhada para dizer: o problema do pecado está resolvido. Vocês entendem isso? Esta é a mensagem da graça. É isto o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele, em um só dia, removeu o pecado da terra, daqueles que acreditam naquele sacrifício. É interessante que quando ele vem para ser batizado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... É tão interessante esta forma como a obra de Cristo é apresentada, tanto aqui quanto lá com João. Porque aqui ele usa de uma forma muito forte, né? Diz: ele removerá o pecado da terra. Ou seja, ele tem o poder de tirar o pecado de toda a terra. Quando João vê e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo: esse sacrifício tem o poder de tirar o pecado de todo o mundo. É lógico que nós entendemos de todo mundo que crê neste sacrifício. Então todos aqueles que nele crê, todos aqueles que olham para aquela cruz, todos aqueles que vibram com a mensagem da cruz, receberam o perdão dos seus pecados, foram purificados, as suas vestes foram trocadas, de uma maneira que não houve a participação do homem, como no caso de Josué. Ele está apenas parado, alguém vem, tira-lhe a roupa, tira-lhe o turbante, coloca-lhe uma roupa nova, um turbante novo. Josué não teve ato, ele não teve participação naquilo, ele tão somente recebeu a graça de poder ver as suas vestes serem transformadas. Isso acontece conosco. A nossa salvação não é algo que nós participamos dela, porque nós fizemos algo, porque nós trabalhamos para isso, porque nós suamos para isso. Simplesmente nós olhamos para a cruz, e quando olhamos para a cruz nós recebemos o poder de uma nova vida, recebemos o poder de viver novamente, recebemos o poder de ter agora uma nova veste e de perder toda a indignidade do pecado. Durante a caminhada do povo no deserto, chegou um tempo em que eles começaram a muito malvadamente agirem diante de Deus. E aí Deus permitiu que brotasse no meio da areia cobras terríveis. E aquelas cobras começaram a picar aquelas pessoas, e muitas pessoas morreram por causa daquelas picadas. E é muito interessante que, então, Moisés se chega diante de Deus e diz: Senhor, teu povo, a gente precisa fazer algo, é preciso fazer algo. E aí o Senhor diz para ele: olha, faz uma cobra de um metal precioso, coloca ela numa haste, e quem olhar para aquela cobra, veja bem, era só olhar para a cobra, era só olhar para a serpente, era só olhar para aquilo que foi levantado no madeiro, e estaria curado da picada das serpentes. Veja bem, aquela serpente levantada não teve o poder de mandar as serpentes embora, mas ela teve o poder de toda pessoa que era picada, que sentia dor, olhava para aquela serpente e era curada daquela doença, daquela malvada
dor que entrava pelo corpo com aquele veneno e estava restaurado. Aquela serpente era também um símbolo de Cristo. Porque assim como a serpente foi levantada em uma ponta de uma estaca, o Cristo seria levantado na ponta de um madeiro para tirar o pecado de todo aquele que para ele olhasse. Você só precisa olhar para Jesus. E você precisa olhar para ele e ver nele o Cristo que resolve o problema do seu pecado. Porque a Bíblia diz que ele tem o poder de resolver o pecado de todo mundo. E há um grande problema na compreensão errada dessa situação, porque a gente ainda continua vivendo esse quadro do profeta Josué, e nós ainda continuamos a permitir que o diabo continue agora do nosso lado. O diabo não pode mais estar do lado de Deus porque ele foi removido, ele foi retirado, não há mais poder na sua acusação. Mas infelizmente, por não compreender esta graça, por não entendermos a mensagem do renovo, por não entendermos o poder de uma pedra que foi gravada, foi escrito na pedra foi escrito: eu removerei o pecado de toda a humanidade, eu removerei o pecado da terra. Por não entendermos isso, nós ainda caminhamos de cabeça baixa em relação à questão do pecado. Nós ainda nos permitimos que o diabo cresça em acusação diante de nós. E geralmente, às vezes o diabo fala na nossa mente, às vezes o diabo fala com alguém que está do nosso lado: e aí, crentão, bonitão, você é crente, né? Está aí, mais uma vez, enrolado em coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho filhos. Minha filha já está com 19, meu filho já está com 18. Eles são meus filhos. Eu fiz na minha vida tudo que pude por eles. Procurei dar uma boa educação, procurei dar um bom exemplo. Mas os meus filhos, até o dia da morte deles, eles ainda vão cometer alguma coisa errada na vida. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos coisas erradas todos os dias. Mas mesmo que os meus filhos em algum momento façam alguma coisa que não me agrade, eles não deixam de ser meus filhos. Sabe por quê? Eles me têm como pai. Você sabe qual é a única coisa que pode fazer os meus filhos não terem mais os meus olhos? Se eles resolverem que eu não sou mais o pai deles. Se eles resolverem ir pela vida fora. Se eles resolverem me abandonar e dizer: eu não vou mais na casa do meu pai. Eu não quero ver mais o meu pai. Eu não quero estar mais com o meu pai. Essa é a única forma que tem deles não serem mais os meus filhos, de eu não poder estar mais com eles. Mas enquanto eles estiverem na minha casa, enquanto eles me tratarem como pai, enquanto eles me olharem como pai, ainda que em alguns momentos eles cometam algumas coisas que eu não gostaria que eles fizessem, eu continuo sendo o pai deles. E vou fazer tudo para que eles tenham uma vida extraordinária. Agora, eu que não sou um homem tão bom assim, ajo assim com os meus filhos. Você imagina Deus em relação a você, que Ele ama profundamente. Quando o pecado não é resolvido na nossa vida, nós vivemos indignamente diante de Deus. Quando nós não compreendemos que agora o pecado não nos separa mais, porque como a Sara cantou aqui, em uma boa parte do tempo, uma boa parte da cristandade, quando você fala em Jesus voltar, ele fica meio temeroso, porque ele pensa naquilo que fez ontem ou hoje. Ele diz: se Jesus voltar hoje, eu não vou subir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa continuar a crer que a cruz não foi em vão. Você estava perdido no mundo, e um dia, por essa graça, você chegou até um lugar em que você sentiu a graça de Cristo lhe perdoando os seus pecados. A mesma graça que te alcançou no primeiro dia, quando você chegou diante de Cristo, ela continua hoje jorrando em sua vida, para continuar a te purificar, a trocar as suas vestes, trocar o teu turbante e fazer de você uma nova criatura diante de Deus. Nós precisamos entender essa questão do pecado. Nós precisamos entender essa questão do nosso acusador. Você precisa entender que Deus está lhe dando oportunidade para começar um novo dia a cada dia. Que a cada dia Deus está lhe dando uma capacidade de vencer as adversidades, vencer o pecado e crescer na vida. Só quem vence uma adversidade consegue dar o passo próximo para subir outros níveis. Quem sabe você ainda se vê preso ao pecado. Quem sabe você ainda se vê preso à culpa do pecado. Mas nessa noite, mais uma vez, usando uma palavra revelada a um homem, a um dos grandes profetas do Antigo Testamento, eu digo para você: a pedra foi gravada na cruz do Calvário, e nela você estava também inserido, para ter uma nova vida em Cristo, e viver livre de toda condenação e de toda acusação. Você precisa tomar posse dessa realidade. Só um povo que compreende que está livre para viver livre,
viverá a plena liberdade e ministrará essa liberdade para outras pessoas. Só alguém que verdadeiramente está purificado e que sente isso e que compreende isso, só alguém que entendeu qual é a verdadeira mensagem da cruz, tem autoridade para levar essa mensagem para outras pessoas. Então, te veja como um homem que tem vestes novas, vestes limpas. E é interessante porque, olha que coisa interessante, não só foi-lhe trocadas as vestes sujas por vestes limpas. Não sei se vocês lembram, mas lá diz que deu-lhe também, as vestes eram vestes de quê? Quem lembra? De festa. Sabe por quê? O tempo do choro já acabou na sua vida. O tempo do luto já acabou na sua vida. O tempo de tristeza já acabou na sua vida. Não quer dizer que não haverá adversidades e problemas, mas eu quero dizer que em meio às adversidades, os problemas e as dificuldades, é tempo de você festejar, porque a cada dia você está mais perto de se encontrar com o Pai para viver eternamente com Ele. A cada dia. Por que é uma roupa de festa? Porque o próximo passo agora, o próximo evento que vai acontecer conosco é a festa das bodas do Cordeiro. Ele já está nos dando essas vestes. Essas vestes já são as vestes para a festa da boda do Cordeiro. E nós precisamos de roupas de festa para estar lá. Não sei se vocês lembram de uma passagem bíblica em que ele diz que o Senhor organizou uma grande festa, uma festa para o casamento lá do filho, né? E de repente ele chega e tinha alguém que não estava com roupa de festa. E ele diz, não é possível estar neste lugar sem ter roupas de festa. Pega esse cara, tira daqui e manda ele para outro lugar, porque ele não está preparado para poder viver o tempo de festa. Você não só recebeu uma roupa nova, você recebeu uma roupa de festa. Porque o próximo evento que você vai participar é de uma grande festa do casamento do Cordeiro com a noiva. O encontro de Cristo com a igreja. O lugar mais alegre e mais feliz de todos os tempos. Aquilo que foi preparado no coração de Deus para toda a humanidade. Mas de uma forma interessante, o texto não termina aí. Põe por gentileza para mim o último versículo lá. Por gentileza. O versículo 10. Vocês podem ler para mim? Esse povo foi escravizado, eles viveram 70 anos fora dessa cidade. Por 70 anos ninguém morou em Jerusalém, só animais selvagens. O mato tomou conta daquilo. Eles estiveram fora. E agora, começou-se um processo de retorno deste povo às suas terras. Mas eles ainda não tinham as suas plantações. E ele diz, olha, eu vou fazer algo com vocês. Eu vou mudar a história de vocês. Eu vou dar para vocês uma nova roupa, eu vou dar para vocês uma roupa de festa, eu vou gravar numa pedra especial, essa questão do pecado vai ser resolvida. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Essa mensagem não pode ficar com vocês. Vocês precisam agora pegar todos os amigos de vocês, todos os entes queridos de vocês, todas as pessoas que vocês amam profundamente, e vocês precisam levar para comer do seu figo e tomar o suco da videira que você vai produzir. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou dar para vocês casas em que haverá o fruto da videira para a alegria, haverá o fruto da figueira para a provisão, e vocês vão convidar para estar debaixo desta graça os amigos de vocês, os irmãos de vocês, os familiares de vocês. Olha que coisa interessante. Seu próximo, e naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e da sua figueira. O problema do pecado foi resolvido. Mas Ele também é o Deus que provê o vinho da alegria e o alimento para saciar a nossa fome. Você tem amigos que precisam entender essa realidade. Você precisa compreender que você tem uma nova vida e que Ele está lhe dando uma nova casa. E que para esta casa Ele vai prover vinho e figos, videira e figueira, alegria e frutos, para você e para todos os seus amigos, para toda a sua família.
Esse não é um tempo de nós guardarmos essa verdade para nós. Esse não é um tempo de apenas nós termos as vestes brancas e de festa. Este não é um tempo de apenas nós termos os nossos problemas resolvidos. Este é um tempo de convidar todas as pessoas que estão próximas a nós a beber do vinho que nós vamos beber e a comer dos figos que nós vamos comer. Quantos de vocês receberam aquele papelzinho aí, o cartãozinho para os 5 irmãos? Quantos? Quantos tem? Quantos de vocês estão levando a sério isso aí? Vocês sabem, quem está comigo aqui há muito tempo, que foi uma revelação que Deus me deu aqui neste lugar sobre isso. Quando nós estávamos lendo aquele texto lá do Lázaro e do rico. E quando o rico lá no inferno, passando por todos os tormentos, ele diz: Pai Abraão, eu tenho quantos irmãos? 5 irmãos que eu gostaria que não viessem para este lugar. Nós fizemos as mãozinhas, lembram disso? Pedi a Sara para poder botar as mãozinhas nos balões aí. Encheu essa igreja aqui com aqueles balões com as mãozinhas de pendurada, ligou o ar-condicionado. Aí o ar muda, né? Os balãozão, quando nós chegamos a passar de ano, os balões estavam tudo descendo. Nós entendemos que Deus nos dará capacidade de levar para debaixo das nossas tendas da alegria pessoas que vão tomar o vinho da alegria e vão ser alimentados pelo figo da provisão nas nossas casas. A obra é completa. Ele poderia ter parado lá e dito: olha, está resolvido o problema do pecado, está resolvido o problema das vestes, até da festa. Mas ele continuou, sabe por quê? O plano da salvação foi idealizado por Deus. E Deus idealizou isso antes da criação do mundo. O plano da salvação foi realizado por Jesus, porque quem realizou a obra da salvação foi Ele. O plano da salvação foi esparramado pelo mundo, pelo Espírito Santo, porque quem pode fazer a obra do convencimento é o Espírito. Mas tem uma coisa: o plano da salvação é carregado pela igreja, porque só nós temos o poder de pregar aos homens o Evangelho da transformação. Deus idealiza, Jesus realiza, o Espírito esparrama, e nós proclamamos o Evangelho da transformação. Há uma integração entre o que Deus queria fazer e esse tempo que nós estamos vivendo. Esta palavra é para nós. Como diz ele, você está vendo apenas sombras de coisas que virão um dia. Um dia haverá um povo em um determinado lugar que compreenderá essa obra, que entenderá o poder da salvação e compreenderá que ele precisa trazer os seus amigos para esse terreno, para este lugar, para esta casa de revelação, para viver esse tempo. Vamos ficar de pé? Quero orar contigo. Não sei o que Deus falou com você, mas eu sei de uma coisa: Deus está desafiando você nessa noite a compreender a obra que Ele fez na cruz por você, e está desafiando você a convidar os seus melhores amigos também para viver essa bênção desta vida. Esses nomes que você escreveu aí nesse cartão, quem sabe pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, colega de trabalho. Você precisa levar ele para um Gessel. Você precisa levar ele para uma casa abençoada. Eu de vez em quando vou lá no Gessel do Davis, que lugar extraordinário. Ah, do Jucimar, Sandra, que lugar extraordinário. Lá no Gilberto da Valdíria, que foi um Gessel com ele de casa, que lugar extraordinário. Lá na Claudiane e tal, estou aí, estou vendo lá o maridão, a Claudiane, que casa extraordinária, que sabe, Inês, cadê a Inês? Está aí a Inês, a turma da Inês, está aí a família, que lugar extraordinário. Existem casas em que verdadeiramente está correndo o vinho da alegria e o figo da provisão. E quem estiver debaixo dessas casas, não é, Fernanda? Quem estiver debaixo dessas casas comerá do melhor, beberá do melhor. Entenderam a mensagem? Vamos fazer acontecer. Diga assim: tenho novas vestes, novo turbante, o meu acusador foi despachado, e agora eu tenho uma roupa de festa. Mas eu tenho também 5 amigos que eu preciso trazer para esse lugar. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos esta igreja, este povo, cada um dos seus líderes, o pastor Moisés, a Renata,
cada um dos pastores. Há um mover de graça para esse tempo, Senhor. Há um chamado do Senhor para esse tempo. E nós compreendemos perfeitamente que o Senhor já proveu tudo de melhor que nós precisamos para viver uma vida extraordinária. Para viver esse tempo da revelação deste evangelho gracioso, que resolve o problema do pecado, mas que traz os meus amigos, Senhor, para desfrutar comigo desta provisão extraordinária. Declaro sobre esta igreja, Senhor, a graça do Senhor de uma forma muito especial, o mover do Teu Espírito de uma forma extraordinária, e que cada um deles compreendam o poder do perdão e o poder de uma igreja que resolve levar os seus amigos e amigas a viverem essa realidade. Que este lugar seja tomado pela Tua graça de uma maneira tão extraordinária, que esta palavra ministrada, Senhor, possa entrar nos corações como uma boa semente, que ela possa cair numa boa terra, que ela germine, que ela cresça, que ela multiplique, e que nós possamos advir, ó Deus, deste tempo, um resultado extraordinário de crescimento e de multiplicação. Assim eu os abençoo, assim eu declaro, no nome de Jesus.